Shalom, Shavuot, muito feliz em estar aqui com o Rabino queridíssimo, Rabino Venturas, e todos vocês para conversar sobre um tema que é um tema que diz respeito a todos nós que temos algum tipo de sentimento, de pertencimento ao povo judeu. Isso não é uma questão menor na história do Brasil. Isso, desde que Anita Novinsky levantou essa lebre, esse problema, isso se tornou comum nos meios acadêmicos. Mas, na verdade, desde muito antes disso, já se tinha uma noção, assim, um pouco diáfana da existência dessa questão, principalmente a partir de meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal, através de uma série de leis, né, de determinações, de ordens régias, a suspensão disso não foi fruto de uma só decisão, foram várias determinações que o Marquês do Pombal lançou mão a partir do rei Dom José I, isso no meados do século XVIII, que foram eliminando os elementos que permitiam às pessoas identificarem-se como cristãs novas. Isso era uma marca que vinha desde a expulsão, desde a conversão forçada, a partir de 1497, e era uma marca jurídica que estava escrita em diferentes lugares, em diferentes órgãos públicos, em diferentes instâncias administrativas de Portugal e do Brasil. A partir de meados do século XVIII, o Marquês do Pombal, o rei Dom José I, com as suas medidas de modernização, diríamos, de Portugal, ele vai eliminar isso, ele vai romper com essa figura jurídica do cristão novo, que aparece pela primeira vez lá nas ordenações, né, essa caracterização jurídica. Ele vai eliminar isso e, em princípio, ele vai transformar todos em cristãos, súditos cristãos, não mais velhos, não novos. A partir daquele momento, se dá uma transformação grande nas questões de identidade, porque até então você podia ser um católico de muitas gerações, uma pessoa que comungava, ia à missa, fazia todo tipo de ritual necessário dentro da igreja, mas o fato de você ter na sua identidade, né, nos documentos dos conselhos, o seu nome como cristão novo, te lembrava permanentemente que, apesar de tudo aquilo, você tinha, entre aspas, sangue judeu. Essa realidade, ela se dissolve com as ações pombalinas. E, é claro, você tem um conjunto grande de pessoas que aproveitam e percebem isso com muito alívio e passam a fazer parte de um universo geral de cristãos súditos do rei de Portugal. Mas esse problema, embora não tenha tido mais esse atestado ideológico, nós digamos assim, esse atestado, esse carimbo, que era um carimbo preconceituoso, estigmatizador, né? Embora tivesse essa dupla natureza, né? Ele era estigmatizador, mas ele lembrava as pessoas o seu sangue, lembrava as pessoas a sua origem. Essa questão ela deixou de ser importante nas relações sociais, pelo menos do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico, administrativo. Então, a partir de 1760, 1770, esse problema desaparece lentamente da vida portuguesa e da vida brasileira, especialmente da brasileira, que é o que nos interessa particularmente. Mas esse desaparecimento, eu estava falando aqui que a Anita Novinsky resgatou isso academicamente, mas esse desaparecimento não significou que as pessoas não tivessem esse tipo de memória ou de lembrança, né? Quando você vê um Rui Barbosa, por exemplo, falando das suas origens num documento na época da questão religiosa, né, na década de 70 do século XIX, ele ataca, né, ele defende a posição do imperador em mandar prender o bispo Dom Vital, e ele ataca a Igreja Católica. Quando você vê o Rui Barbosa falando sobre isso, que era um católico, ele era um católico, maçom. Quando você vê ele falando sobre isso, ele fala assim: porque os nossos ancestrais, diz o Rui Barbosa, foram queimados, torturados e queimados, milhões deles foram torturados e queimados. Ele diz isso no documento, naquele texto dele chamado
a igreja e o concílio. Então você vê, Rui Barbosa, ele não tinha assim maiores problemas, porque ele sabia, porque ele se lembrava. Nós estamos aqui em 1870, né? Em 1870 não fazia ainda 100 anos que os cristãos novos tinham sido dissolvidos. Então as pessoas tinham lembranças dos seus avós, dos seus bisavós, e a ideia de que ele era cristão novo na cabeça dele era clara. Então ele não tinha uma sensação de pertencimento, né? Ele não se considerava judeu, embora Rui Barbosa tenha sido o primeiro a defender Dreyfus. No caso Dreyfus, ele foi o primeiro jornalista a levantar isso, e por razões assim muito práticas. Perguntar, mas você sabe se ele é inocente mesmo? Ele falou, não. Bom, uma pessoa que o próprio Rabino de Paris disse que é inocente, deve ser inocente. Então ele dava um valor muito grande à autoridade rabínica francesa, o que mostra que, embora ele fosse católico e maçom, o que já é por si não é exatamente uma combinação que na época fosse bem vista pela igreja, mas ele tinha, e embora ele não se considerasse como tal, né, ele tinha uma sensação de que ele pertencia àquela linhagem e que era importante para ele defender os judeus de alguma forma. O filho dele também vai se manifestar depois, mais tarde, sobre os campos de concentração, tudo isso, né? Então, você vê que mesmo antes então da Anita Novinsky, essas questões elas existiam na sociedade brasileira, mas a gente tem que entender que depois de meados do século XVIII, ser cristão novo foi aos poucos perdendo seu caráter estigmatizador, as pessoas foram perdendo a memória disso, e embora um cara como Rui Barbosa tivesse claro a sua origem, ele sabia que era cristão novo. Ele sabia que os seus ancestrais tinham sido mortos pela Inquisição. Milhões, ele fala assim, torturados e queimados pela Inquisição. Ele fala nesse texto, dos nossos ancestrais. Ou seja, ele não fala assim, nós brasileiros, ele fala assim, de quem ele está falando? Quando ele diz nossos ancestrais são os brasileiros, talvez, mas de qualquer forma ele está falando de brasileiros específicos, né, que são os cristãos novos. Bom, então essa é uma questão importante, porque nós temos aí uma longa história de perseguição aos cristãos novos, e como nós estamos vendo ultimamente, essa identidade ela não desapareceu. Ela não desapareceu em grande medida porque, embora você tenha cristãos novos, e isso antes, né, vamos agora voltar aí a 1497 e toda a tragédia que foi o Império da Inquisição em Portugal e eventualmente no Brasil, em séculos XVI, XVII e até o século XVIII. Quando a gente volta a isso, a gente observa que o cristão novo, estigmatizado por ter sangue judeu, entre aspas, né, que essa era a questão, ele gravitava aí entre três posições. A gente pode ver isso pelos processos da Inquisição e pode ver pela própria história, né, do Brasil. Ele gravitava entre ser católico pleno, não é o caso de Rui Barbosa, porque ele era católico, mas era maçom, o que é uma diferença. Ainda resta estudar qual o peso da maçonaria a partir do século XVIII e XIX, a importância da maçonaria no meio cristão novo. Isso é alguma coisa que ainda cabe um estudo, mas de qualquer forma, o Barbosa era maçom e católico, mas tinham muitos cristãos novos que eram totalmente católicos, estamos falando antes do século XVIII. Padres, bispos, e que, por exemplo, um exemplo notável, o próprio José de Anchieta, né, que era cristão novo. Ele era cristão novo, ele tinha, isso foi já levantado, né? A mãe dele era filha de uma família convertida, né, ao cristianismo na Espanha. O bisavô dele foi queimado. Né? Exatamente. Então você vê que o José de Anchieta... De acordo com a lei judaica, o padre Anchieta, considerado fundador de São Paulo e padroeiro do Brasil, era judeu. Alarcamente sim. E você percebe em José de Anchieta, que eu cheguei a estudar, e até no livro que eu estou escrevendo agora eu falo muito sobre ele, você percebe em José de Anchieta uma preocupação assim, muito grande com questões
de alteridade, com o espírito. Ele está buscando muito entre os índios um espírito de Deus, alguma coisa que possa unificar índios e cristãos, né? O José de Anchieta é um pensador que tem uma tormenta própria, né? Um universo próprio, é inteligentíssimo, né? O José de Anchieta mereceria realmente ser o patrono da educação no Brasil, e seria uma grande honra para os cristãos novos que isso acontecesse. Então você tinha uma figura como José de Anchieta, que aliás é santo, né? Foi canonizado. É um santo que era um cristão novo. Inclusive, e isso é muito interessante de ser observado, ele vai para Coimbra estudar, porque mesmo com a Inquisição, e isso é uma coisa que já diretamente entra no nosso tema, mesmo com a Inquisição portuguesa era tida como diferente da Inquisição espanhola. Não estou aqui aliviando a Inquisição portuguesa, não. Mas ele vai para Coimbra porque se entendia que era mais fácil ele, como cristão novo, progredir nos estudos em Portugal do que em Espanha. Isso aí é interessante porque existe uma diferença muito grande entre o judeu português e o judeu espanhol. Embora em algum momento na diáspora os dois tenham se associado de alguma forma, os judeus de origem sefaradi, de origem portuguesa, e os espanhóis, eles tenham se associado, embora você tenha muita história de comunidades judaicas eu estou falando, né? De origem portuguesa que nunca se misturaram com os espanhóis, mas você tem histórias de associação. Os judeus portugueses sempre foram os judeus da nação, né? Era um judaísmo muito próprio, muito característico de Portugal, que tinha a ver com as tradições de integração dos judeus em Portugal. Desde épocas muito remotas, você tinha judeus eminentes trabalhando com o rei Dom Afonso Henriques, o fundador de Portugal. E os reis de Portugal, eles sempre trataram, em geral, os seus judeus muito bem. Em geral, é claro que você sabe, isso tinha muito a ver com a cabeça dos reis, com as coisas que aconteciam, mas os judeus sempre viveram uma vida melhor em Portugal do que em Espanha. Mas melhor em Portugal do que em Espanha. E você tem personalidades em Portugal. Então você vê na época do Isaac Abravanel, que é um eminente judeu intelectual português, um dos últimos grandes intelectuais portugueses, os judeus tinham total igualdade, eles podiam andar a cavalo, eles podiam com cavalos com penacho, não precisavam usar estrela na roupa para se identificar. Então, tem coisas em Portugal que são diferentes de Espanha. Então, o judeu português ele tem certas características que mostravam, que levavam o judeu português a um diálogo maior. Então, você vê Isaac Abravanel, por exemplo, que é um grande intelectual judeu, o último grande intelectual que vivia em Portugal, sob a proteção do rei. Então, o Isaac Abravanel, ele tinha, por exemplo, nos textos dele, ele dialoga muito com teólogos cristãos. Isso é uma particularidade do judeu português. O judeu português ele tinha um movimento, principalmente no período áureo, antes do casamento, e antes da conversão forçada, ele tinha um diálogo muito grande com os cristãos, e ele citava teólogos cristãos. Eu digo isso porque eu falei que tem um grupo de judeus, de cristãos novos, que eram totalmente católicos, mas tinha um grupo que gravitava entre os dois mundos, e isso me parece que não era um fenômeno propriamente, embora isso tenha se acirrado com a conversão forçada, às vezes eu tenho a impressão de que isso já vinha de antes de alguma forma. Já antes da conversão, você tem uma tradição de diálogo entre judeus e cristãos portugueses, católicos portugueses, que em determinados momentos gerou fenômenos de algum tipo de hibridismo cultural. É claro que no caso específico dos judeus, dos cristãos novos brasileiros e portugueses da pós-conversão forçada, no século XVI, no século XVII, principalmente em regiões remotas do Brasil, você vai ver uma fusão
que é uma fusão espiritual, uma convergência de elementos católicos com elementos judaicos, principalmente aquilo que no judaísmo fica, que são os costumes, né? Isso é muito interessante de observar, isso vocês sabem disso muito bem. A permanência de costumes judaicos em populações rurais brasileiras que atestam a permanência dessas práticas, né? E quando a gente vê que grande parte da igreja do período colonial era uma igreja que não se preocupava muito com a fé, com a correção da fé dos seus seguidores, porque era uma igreja fraca, né? A igreja do padroado. A igreja católica no Brasil era muito fraca. Eu estou falando da igreja católica, do clero secular, né? Era muito fraca, ela obedecia ao rei de Portugal. Quem trabalhava aí para uma correção maior da doutrina católica eram as ordens religiosas, os jesuítas, os dominicanos, ou eventualmente, quando a Santa Inquisição aparecia por aqui, ela contava com o apoio dessas ordens, mas a igreja em si, ela era muito leniente, e vai ser leniente até a separação em 1890. Tanto que o próprio fenômeno do Rui Barbosa ser católico e maçom ao mesmo tempo mostra como essa igreja ela não era uma controladora exatamente da doutrina, embora o Papa no século XIX combatesse a maçonaria de todas as formas. Bom, você vê o próprio Padre Antônio Vieira, que você mencionou, no século XVII, o Padre Antônio Vieira, ele era daqueles que acreditava que, primeiro, que os judeus seriam convertidos depois da segunda vinda do Messias. Quer dizer, ele achava que existiria algum período no futuro onde judeus e católicos, judeus e cristãos entrariam numa mesma era. Então, no fundo, essas pessoas elas tinham uma visão, e talvez seja também o caso do Anchieta e de outros cristãos novos que atuaram nessa época, eles tinham uma visão muito conciliadora em termos de tradição bíblica, né? Porque isso é uma coisa muito forte, essas pessoas liam o Velho Testamento, né? o Tanakh, ou como isso passou pela tradição grega e latina. E eles entendiam alguns vínculos e continuidades que, como você colocou muito bem, Rabino, eram vínculos e continuidades que tinham a ver com outro grau de percepção da existência espiritual, né, que eles podiam ter e que tornavam viável para eles serem católicos quando fosse necessário. Eu acho que você tem essas experiências que cabe melhor estudar, que são de cristãos novos que se aprofundaram muito numa reflexão sobre a Bíblia, sobre a Torá e sobre a tradição judaica no âmbito do catolicismo, né? E chegaram às suas próprias conclusões sobre isso, né? E alguns deles retornaram ao judaísmo, voltaram ao judaísmo. Uriel da Costa, que é um caso mais célebre, que ele era sacerdote e ele chegou à conclusão de que ele merecia, que ele deveria ter uma circuncisão, ele mesmo fez sua própria circuncisão e tal. Eram coisas que aconteciam muito naquela época, circuncisões feitas em casa pela própria pessoa, né? Isso é um fenômeno da vida do cristão novo. Então olha só, isso existia, isso acontecia. E você tinha então esses judeus, agora você tinha os judeus que viviam entre esses dois mundos, os cristãos novos que viviam entre esses dois mundos, e isso existe até hoje, espalhados por aí, lá em Minas, quando a pessoa morre, eles cobrem os espelhos e tal, tem essas práticas que são costumes que claramente vieram do universo judaico. Mas tinha aqueles cristãos novos que eram muito ansiosos por reencontrar suas origens. Isso vai existir até o século XVIII, documentadamente, né? Porque a Inquisição fazia questão de documentar esse fenômeno. Eram cristãos novos, passados 200 anos, eles tinham uma preocupação muito grande em retornar, em ser judeus. Eles achavam que isso era o que dava a eles identidade, mesmo porque o fato de eles serem cristãos novos naquela sociedade impedia
uma série de acessos que eles tinham à vida política, né? De certas dignidades, certos cargos, eles não podiam ter. Então, por mais que eles fossem católicos ou misturassem as duas coisas, para alguns não havia assim muita alternativa. Quer dizer, por que sangue é esse que eu tenho, né? Esse sangue, eu tenho que reencontrá-lo, eu tenho que reencontrar. Aliás, o Isaac Abravanel, e ele, não, na verdade ele saiu de Portugal para uma briga política local. Ele foi para a Espanha, estava na Espanha quando foi expulso, quando houve a expulsão geral em 1492. Ele andou pela Itália, andou não sei o quê, e ele uma vez ele falou que o sangue judeu tem força, ele dizia assim. Essas pessoas todas que estão sendo convertidas ao catolicismo, elas terão no futuro o seu retorno, eles vão voltar, porque o sangue, porque ele diz o seguinte, o judeu, ele é judeu contra a sua vontade. O sangue fala mais alto, é contra a sua vontade, porque os judeus são escravos de Deus. Então o que ele queria dizer com isso é que tudo isso ia ter um retorno, porque esse sangue falaria em algum momento. E a gente vê isso no século XVI, no século XVII. Aliás, você vê muitas histórias na Inquisição de pessoas que apareciam numa determinada comunidade de cristão novo dizendo que sabiam como fazer as coisas. Isso era uma dúvida, porque depois de 3, 4 gerações, as pessoas queriam ser judeus, mas eles não sabiam como ser, o que era ser. Eles não tinham o conhecimento, quer dizer, que tipo de comida que a gente pode comer, até que ponto a gente faz isso ou não, que tipo de ritual é esse. Então apareciam às vezes pessoas que sabiam. Aí essas pessoas eram recebidas nas comunidades e explicavam as coisas. Não, você tem que fazer assim, assim, assado. Então isso era uma coisa assim, muito importante. Então o que eu quero dizer com isso é que essas 3 dimensões do cristão novo, o católico, aquele que se mescla com o catolicismo, né? Mas mantém costumes e às vezes determinadas perspectivas, aqui mesmo numa irmandade que tem aqui no Rio de Janeiro. A irmandade, ela era autônoma, ela era um grupo de católicos que se reuniam para recolher dinheiro e construir uma igreja. Havia muitas irmandades pelo país, principalmente porque a igreja católica era fraca, assim, financeiramente, a igreja do padroado, né? Ela não podia construir tantas igrejas quanto necessário. Em Minas tem muita irmandade de pretos forros, etc. Aqui você tinha uma irmandade, aqui no Rio de Janeiro, que construiu uma igreja aqui no Largo do Machado, onde você entra na igreja e você vê no alto do altar Moisés com as tábuas da lei. Aí você fica pensando assim, o que isso significa em meados do século XIX, uma irmandade, colocar, em vez de um santo, que é o normal que está no alto do altar, é um santo, Jesus, Nossa Senhora, qualquer santo, ele botar essa figura raríssima, que é Moisés no alto do altar. Isso é uma necessidade de você reafirmar, evidentemente, né, nada levaria, porque Moisés sequer é santo na igreja. Permitir que aquele sentimento sobreviva, porque as pessoas não conseguem viver sem esse sentimento. E olha, nós estamos falando no meados do século XIX, quando essa estátua de Moisés foi colocada lá, quando já não existiam cristãos novos mais. Todos eram cristãos. Então você vê que essa coisa que o Isaac Abravanel fala, de que o sangue fala, o sangue, a história, a genealogia tem um peso, ele estava se referindo a isso, porque há alguma coisa, há algum mistério aí que, segundo Isaac Abravanel, é o mistério dessa identidade, né? Os judeus são escravos de Deus e eles são de alguma forma condenados a sua descendência. Inclusive ele falava mesmo que se misturem, ele fala mesmo assim, mesmo que se misturem, essa linhagem ela vai continuar e ela vai retornar. Então, a espiritualidade cristã nova é uma espiritualidade muito angustiada, né? Porque ela gravita entre as pressões da Inquisição e as pressões das origens, né? São duas coisas que torturam a consciência do cristão novo. Ele tem alguma coisa que para ele é positivo, que ele tem que cumprir, porque senão ele vai ser preso, pode ser acusado de alguma coisa e torturado ou qualquer coisa do gênero, e isso o força
a ser, a obedecer e a ser mais católico muitas vezes do que qualquer outro cristão velho, mas por outro lado ele tem dentro dele esse sentimento muito misterioso da origem, que o cristão, o epíteto de cristão novo o recorda sempre, que é a origem judaica ancestral. É alguma coisa que é um sentimento, é alguma coisa inexplicável, e que faz com que o cristão novo e depois os cristãos que têm origem cristã nova continuem de alguma forma gravitando, né? Um Rui Barbosa, já no final do século XIX, vai ficar preocupado com o caso Dreyfus. Ele vai ser tocado por aquilo. O fato de um judeu estar sendo injustamente acusado o perturba, porque ele sabe que os seus ancestrais foram injustamente acusados de muitas coisas, né? E esse fenômeno é um fenômeno que, às vezes, as pessoas têm personalidades intelectuais do século XX que faziam, quando perguntado, você tem origem cristã nova? Não, eu não tenho, eu tenho origem cigana. É uma coisa também que a gente ouve muito. Ele não tem origem cristã nova, ele tem origem cigana. E isso naquela época, nos anos 20 ou 30, onde ter origem judaica não era fácil. Foi um período, os anos 20, os anos 30 principalmente, foi um período de perseguição global aos judeus, e aqui no Brasil isso tinha seus efeitos, né? Hoje, depois que o Estado de Israel foi construído, restaurado, né, na verdade, depois que ele foi restaurado, e depois que ele se desenvolveu e se tornou o que é, se consolidou, né, hoje a gente percebe que, embora tudo na história se transforme, tudo, a gente percebe que o Estado de Israel terá uma longa vida, né, porque ele se consolidou como lar dos judeus e se consolidou como Estado e como sociedade. Hoje, uma potência. Então, hoje, não há nenhum entrave para que esse sentimento não possa aflorar. E ele vem aflorando em todos os lugares, porque hoje é mais fácil do que nos anos 30, ou mais fácil do que em qualquer outro lugar. Israel, ele nesse mistério que é a restauração do Estado de Israel, né? Um mistério, né? Como o mistério de como isso aconteceu, o Holocausto e depois a construção do Estado, esse mistério ele desperta as almas, ele desperta as origens. Né? Isso não é... As pessoas vão dizer, bom, agora é fácil, eu queria ver nos anos 30, mas não é bem assim. Na verdade, você tem um chamamento, né? E que as pessoas se sentem chamadas de alguma forma. Isso tem uma dimensão assim misteriosa, que para muitas pessoas soa como algo irreal demais, né? Porque o senhor sabe muito bem que e isso está em Neviim, está no Tanakh muitas vezes, os seres humanos, e aí não são porque eles serem judeus, mas os seres humanos, eles têm dificuldades gerais de entender e compreender o próximo. Isso é uma coisa assim... É o grande desafio. É o grande desafio do ser, né? Isso é uma questão realmente humana, assim, é uma coisa que a conquista da identidade judaica, se a gente lê a Torá e lê os textos todos, a gente percebe isso, é um esforço muito grande do ser contra inumeráveis obstáculos. Ser judeu, mesmo para quem nasce judeu, não é alguma coisa que seja fácil de ser realizada ou conquistada. Exige, e é por isso que nós temos os ciclos de festas anuais ao longo da vida, para a gente ir depurando a consciência, depurando o caráter, depurando a espiritualidade, né? A cada Yom Kippur, a cada festa. E esse processo é um processo educativo baseado na lembrança. A lembrança é muito importante, né, nessa história toda. Quando os cristãos novos brasileiros hoje recordam, lembram, e por isso é importante todos os esforços no sentido de construir museus, memoriais, ou esse próprio evento, os 200 anos do fim da Inquisição e essas coisas, quando nós lembramos, nós encontramos a identidade. Você vê que toda a história de Moisés era essa, né? Moisés, ele se lembra.
Ele tinha se esquecido, ele não sabia, né? Ele estava ali totalmente perdido naquele mundo dos egípcios, e ele é lembrado da sua condição. Ele se lembra, aliás, ele vai lembrando aos poucos, né? Só quando Deus realmente chega para ele e diz: quem você é? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele diz isso é que ele se dá conta, porque ele era um esquecido. Se você pega o livro de Juízes, você se dá conta disso. As pessoas vivem muito bem e se esquecem, aí tem que ser lembradas. E por isso toda a Torá nos manda lembrar, recordar, porque isso é o caminho para a redenção, né? O caminho é a lembrança. E a mesma coisa se aplica aos cristãos novos. A lembrança disso é muito importante. A lembrança faz com que nós sejamos realmente nós nos demos conta de que houve isso e que nós, de alguma forma, como o Zeca Bravanel dizia, somos escravos de Deus, e em algum momento essa coisa ela transparece, ela motiva, ela envolve, né? Porque existe um vínculo que não é um vínculo. Quando eu falo de sangue, eu não estou falando de nada genético, na verdade, embora possa até ter uma genealogia. Eu estou falando de uma dimensão espiritual, misteriosa, alguma coisa metafísica, que une as novas gerações às antigas gerações. É muito fácil, quando você se recorda de alguma coisa, que tudo aquilo passe a fazer um sentido. E esse fenômeno é um fenômeno que muitas vezes as pessoas não entendem, porque é um fenômeno próprio dos beneanos, sim, é próprio dos cristãos novos, é próprio daqueles que foram obrigados a ser católicos sendo judeus. E essa é a particularidade do judeu português e do judeu brasileiro e do cristão novo. Nós não nos convertemos, porque na Espanha as pessoas ou foram embora ou se converteram, é diferente. Aqui não, as pessoas ficaram, né, como católicos, é uma coisa assim muito estranha. E isso, convertidos à força. À força. Isso não faz sentido à luz do direito canônico. Houve discussões no Conselho de Estado na época, e muita gente da igreja dizia que isso não fazia sentido. Como assim converter à força, se o ato de escolha da fé cristã é um ato de vontade, é um ato de consciência? Como é que eles vão ser convertidos à força? Mas foram, porque tinha um casamento, ele tinha que cumprir um acordo nupcial, etc, etc. E obrigou, ele não queria expulsar, porque os judeus eram importantes em Portugal, em determinados setores sociais. Ele não queria expulsar. Então ele converteu todo mundo à força. E isso é uma coisa que, quando a gente recorda, isso acende assim, que coisa estranha, né? Nós fazemos parte de uma linhagem que foi obrigada, nós não nos convertemos, na verdade. A gente passou a ser católico ao longo das gerações, a gente passou a ser isso, mas nós não nos convertemos, né? Nós estamos e isso dá, na verdade, ao judeu português um perfil totalmente diferente do judeu de origem espanhola, por exemplo, né? Que ele continuou, ele saiu da Espanha. Ele saiu da Espanha. Então, quando você vê no século XVII aquele deslocamento em massa de judeus de Portugal e do Brasil, você tinha lá, se você pega os livros sobre essas coisas sobre os estudos da comunidade judaica de Amsterdã no século XVII, você vê que aquilo era cheio de brasileiro, cheio. Tinha aquele Daniel Ribeira, que era um cara que tinha estado aqui no Brasil, ele era brasileiro, me parece, e andava por lá, e as pessoas diziam que ele era muito leniente, que ele comia salsicha na casa dos outros e tal coisa, mas ele era brasileiro. Você tem que considerar esse aspecto da questão, né? Porque o brasileiro era diferente, mas ele era judeu. Então essas pessoas começam a ir para lá em massa para encontrar novamente a sua origem. Isso é no século XVI, no século XVII, no século XVIII direto. Multidões se dirigiram para a Holanda ou para Hamburgo, para onde quer que tivesse uma sinagoga de judeus portugueses, de judeus da nação, para poder se converter, se reencontrar. E aí tinha toda a confusão que isso causava, né? Porque eram pessoas que 3, 4, 5, 6, 7 gerações viveram no Brasil ou em Portugal, iam e caíam de repente nas mãos de um rabino extremamente observante, como era Benassé Ben Israel, aquele outro, e dizia, não pode isso, não pode aquilo. E aí tinha todos os problemas na sinagoga de Amsterdã que tinham a ver com esse universo espiritual deles, que era muito confuso e muito cheio de outros elementos, que não apenas os elementos judaicos.
E eu acho que isso é também uma questão dos Benenos, sim, como sempre. E eu acho que também por isso existe uma incompreensão do fenômeno. Né? As pessoas não conseguem ver muito bem como é que essas pessoas que sentem que têm alguma origem judaica conseguem gravitar no espaço evangélico, no espaço católico, começam a viver, porque, afinal de contas, eles são judeus realmente ou não? Não, eles podem vir a se tornar judeus, mas até o momento eles são Benenos, sim. Eles guardam, eles preservam e estão aguardando o momento do retorno, que não está só nas suas mãos. Isso é alguma coisa que tem a ver com coisas maiores, que influenciam os seres humanos. Né? A ideia de que os seres humanos são os senhores da sua história totalmente não me parece uma ideia verdadeira. Né? A gente tem outras forças misteriosas que agem na história. E eu acho que no caso dos Benenos, sim, nós estamos diante sempre desse mistério, que é por quê você sente. Por que você sente? Por que você se identifica? Que mistério é esse? O que é que te toca exatamente? Porque é muito mais fácil você ser católico ou ser evangélico. Mas por que você é tocado por essa lembrança quando você se recorda? Então eu vejo assim como uma experiência histórica e metafísica e espiritual do mais alto nível, extremamente importante. E assim que eu acho que nós sempre, esse momento é um momento muito forte, mas de alguma forma isso sempre existiu, indo e vindo. O próprio Castro Alves, por exemplo. Castro Alves, né? Ele escrevia sobre os hebreus, ele escrevia sobre a Hebreia, ele tinha esse sentimento vago que o forçava a ter pelo povo judeu uma simpatia, um encantamento. Então eu vejo que o grande desafio assim dessa herança cristã nova é reencontrar os caminhos para poder experimentar novamente essa sensação de pertencimento ao povo judeu que está no coração e que tem que estar na carne, né, em algum momento, porque isso é uma coisa muito profunda e muito séria e tem a ver com planos misteriosos de Deus, me parece. Nós não somos assim, você, todas as pessoas que estão nos ouvindo, nossas vidas elas fazem parte de uma corrente, e no caso específico do povo judeu, uma corrente que vem de muito longe. Quando o Isaac Abravanel fala do sangue, ele está falando disso, ele está falando do espírito, né? Ele está falando dessa coisa misteriosa, que é misteriosa.